o que é que significa equinócio, né? Que é exatamente o período, o dia, né? Ou o período ali, que é 22, 23, dependendo do ano. Eu não sabia. Em 2021, lá, né, em março, porque aqui vai ser primavera no Brasil, Portugal e norte, né, no hemisfério norte vai ser outono. E o equinócio é exatamente quando o Sol está na linha do Equador, então forma o dia e a noite iguais, 12 horas de noite e 12 horas de dia. Né? Então o equinócio fala da igualdade ou equilíbrio, né? Dia e noite, feminino, masculino, o interno e externo, aí a gente pode viajar dentro dessa perspectiva aí, né, do que seria, porque é igualdade. É interessante, né, porque fala exatamente da igualdade, porque o solstício já fala o inverno é a noite mais longa e o verão o dia mais longo. Uhum. Né? Então... no solstício um aspecto, ou a luz ou a sombra estão destacados, isso, né? Destacados. E aqui não, luz e sombra iguais, é o equilíbrio do Deus e da deusa, do feminino e do masculino. O yin e o yang, né? O yin e yang em equilíbrio, né? Boa noite. Oi, Iria, tá boa? Saudade. Então, é bem o equilíbrio, né? Vai trazer o equilíbrio. E o interessante é que a palavra equinócio dá 38, que se eu somar dá 11. E 11 é abertura, é portal, e é o 1 diante do 1, quer dizer, eles têm que estar em união, em equilíbrio, né? Para que os portais, então, se abram, né? Se somar no resultado final, aí vai dar um 2, né? Que é parceria. Você tá ali na cooperação e tudo mais. Então, é interessante aí, né? Para cada lado do planeta vai estar representando uma coisa, né? O convite tem aspectos diferenciados, né, para cada hemisfério, sim, mas no contexto geral há um convite comum, né? Sim. Eu vejo muito essa questão da integração da sombra, sim, né, pelo fato de ser justamente dia e noite iguais, né? Sim. Então acho que é um convite aí para a gente olhar para os nossos aspectos menos bons, menos daqueles que a gente se orgulha menos, que tende a esconder, mas é necessário olhar para eles, é necessário aceitá-los, é necessário integrá-los para que a gente se faça inteiro novamente, né? E possa, então, partir para um novo ciclo. Sim, sim. E é interessante porque seria esses dois lados, né, que vão estar em equilíbrio, né, pelo menos por um dia, pelo menos por um dia, né, há o equilíbrio dos dois lados, e é interessante porque aqui no hemisfério sul vai estar falando do plantio, é o período do plantio. É o período de você sair da hibernação, né, do recolhimento, para ir para a vida. Então, é hora de plantar, é hora de você colocar sementes na terra, né? A vida começa a brotar. E, ao mesmo tempo, lá no hemisfério norte, é a hora que essas sementes que nós plantamos aqui agora, que eles plantaram lá na primavera deles, está sendo colhido. É a hora da colheita.
Então, é interessante porque, mesmo nesse aspecto dos dois hemisférios, um está plantando e o outro está colhendo. Sim. Em igual proporção. Sempre em movimentos complementares e em movimentos que um depende do outro, né? Sim, até porque nós que vamos semear agora, né? Nós dependemos também do que já foi colhido antes, né? Porque muitas vezes são as sementes da colheita anterior que são aproveitadas para a nova semeadura. Sim. Né? E de igual forma, que eles que estão colhendo agora precisam escolher as melhores sementes para guardar para o futuro plantio. Então, tem muitos aspectos interessantes e que a gente pode tá aprofundando mesmo e utilizando, porque é um momento energético muito forte, né? Todas as mudanças de estação trazem essa carga de energia mais presente. E antigamente isso era mais valorizado, né? Havia todo um preparo, havia rituais, celebrações, as pessoas eram mais conectadas com os movimentos da natureza e certamente aproveitavam muito mais, porque quando a gente está em sintonia, né, com o que a natureza nos oferece e os movimentos que ocorrem continuamente, né, um em sucessão ao outro, obviamente que nos afetam, porque nós estamos inseridos na natureza, nós somos também a natureza. Então, assim, eu acredito que essa perda, esse distanciamento, né, dessas questões, isso acabou acarretando muita perda para nós, né, enquanto seres viventes. Então, essa é uma oportunidade também de resgatar e de voltar mesmo a atenção para esses movimentos, refletir junto, aproveitar. Cotidianamente, a natureza nos traz tantas oportunidades de reflexão, né? São tantos ensinamentos que estão aí gratuitos, disponíveis, e que acabam passando batido por força do automatismo, né? Ao substituirmos tudo, né? Ao nos tornarmos seres digitais e, enfim, conectados e que, né, dependemos tanto da máquina, deixamos por aí perder muita da nossa essência, e eu acho que é importante a gente aproveitar esses pequenos convites e fazer um caminho de volta. Isso também é voltar para casa, né? Sim, eu vejo, assim, essa importância, porque realmente a gente perdeu, né, ao nos afastar da natureza. A gente sabia exatamente que planta, que era boa para o quê, que período do ano era favorável ao quê, né? A gente escutava, a gente conversava. E esse afastamento, né? As grandes cidades, tudo de concreto, a gente realmente perdeu esse contato, né? Com a simplicidade e a profundidade, né, do que é a vida, né? Porque a vida, ela traz esse movimento, né? Eu fui vendo aqui o que dava todo o processo, né? Equinócio de primavera, o equinócio de outono, o solstício de verão e de inverno, e em termos simples, no resultado final daria um 13, que dá 4. 13, segundo o calendário maia, né, são as 13 lunações do ano inteiro, né, que é o grande ciclo da vida, né, e o próprio processo de metamorfose que a gente passa durante um ano para, né, se a gente está conectado, a gente vai passando por todo o processo de plantar, crescer, desabrochar,
colher e hibernar. Quer dizer, aí você recolhe, né, aquieta, para de novo, na hora da primavera, você abrir a janela, o sol e a vida, enfim, é um grande ciclo, né, durante o ano inteiro, e que a gente realmente perdeu, os celtas, os druidas, né, esse povo que era do norte. Creio que aqui também tenha, mas assim, quando a gente vai lá ver a celebração de Páscoa nossa aqui do Brasil, falando de ovos de Páscoa, coelhinho e etc., isso tudo é cultura importada. Cultura não, isso é o solstício não, o equinócio de primavera do norte. Então, exatamente. Então, cultura importada. Que transportaram para cá sem fazer a devida adequação de épocas, né? E períodos, né? Porque para nós aqui em pleno março, nós estamos entrando no outono, quer dizer, é hora da colheita, e o coelho representa a fertilidade, ele em 28 dias ele gesta, né, novos coelhinhos, nova vida, que representa o ciclo da lunação, os ovos representam a reprodução, a fertilidade, e tem mais outras coisas, que é o leite, as flores, cada um representando nutrição, beleza, ressurgimento da vida. Isso lá em março, que não representa para nós aqui, seria para nós agora. A Páscoa deveria ser para nós agora? Se fosse transpor isso, né? Mas, e aí a gente vê o uso da própria religião. Então, exatamente. Eles isso, né? Eles se apropriaram de rituais pagãos, né? Rituais de culto mesmo à natureza, porque, lógico, se cultuava divindades, mas a própria natureza era merecedora, né, dos cultos, era como uma deusa. E aí fica muito claro, né, a apropriação dos rituais pagãos pela religião, distorcendo um monte de coisa e contribuindo, né, para esse distanciamento, né? Sim. Porque infelizmente foi uma apropriação através do poder, o poder de querer o poder, manipulação de poder, e não da utilização benéfica do poder, né? Não só dos rituais, mas de todos os centros de energia e tudo mais, quando a gente começa a ver as grandes catedrais e tudo mais, que foram construídas em cima de templos destruídos, que eram os templos pagãos, né? Onde ocorria exatamente esses rituais desses dias, né? Igual foi ano passado, resolvi a Inglaterra. Quando nós vimos, nós estávamos em Glastonbury no dia do solstício de verão lá, né, inverno aqui. Quer dizer, a vida me colocou lá exatamente no dia, né? Onde tem todos aqueles monumentos, vamos dizer assim, históricos, né? De toda a história pagã dos druidas, dos celtas e tudo mais, que são campos de força. Hoje, a gente faz os rituais para nos conectar, né? Quem tem esse entendimento, né? Faz os próprios rituais para poder conectar, né? Com essa antiga sabedoria, com essa intuição e ligação, né? Que é quando a gente se conecta à força da natureza e as linhas de força, a gente novamente está, então, acessando esse campo, né? Que especificamente
neste período, que é a semana que vem, né, dia 22, vai estar falando aí, então, do plantio para nós aqui e da colheita para o norte, né? Então, nós temos que prestar atenção, e é interessante, porque equinócio de primavera vai dar 77. 77 é um número mestre que fala do quê? Discernimento. Então, 7 é um número para lá de sagrado, místico, que a gente tem que mergulhar para nos acessar e buscar, né, a fé e as respostas. Mas se eu somo, dá 14, que dá 5. E 5 é o quê? Aquele que quer abrir as asas e voar. Ele quer ir para a vida. Ele quer experienciar, ele quer ir. Então, ele está indo em busca da vida. Então, mas para a gente ir em busca da vida, a gente tem que ter o quê? Discernimento. E aí, no caso, seria o discernimento para bem escolher as sementes, né? Exato, para plantar, porque você só colhe aquilo que você planta. Exatamente. Então, escolher bem as sementes que vai ser a nossa semeadura, né? A partir de agora. E o equinócio... Não, pode completar. E o equinócio de outono, que é o que está acontecendo no hemisfério norte, dá 83, que é 11, que é exatamente... A palavra equinócio é 38, que dá 11. Equinócio de outono dá 83, que é 11. Né? Então, ali, o que vai estar fazendo? Porque o outono, você vai colher o que plantou. Né? Você vai colher o que plantou. E vai já preparar para entrar em recolhimento. 83, que dá 11, 11 é o quê? Você ter que se encarar. É você diante de você. Né? Para que você, então, faça esse equilíbrio profundo com você mesmo. É interessante que o preparo para quem está em ambos os hemisférios, né? De certa forma é semelhante, no sentido de que nós vamos escolher o que vamos plantar, né? E, obviamente, para isso temos que fazer uma reflexão, temos que fazer uma revisão, olhando os aspectos que não condizem com aquilo que a gente deseja daqui para frente. Sim. Então, né, fazer esse exercício mesmo, sugiro que seja até anotado, né? De fazer uma reflexão do que foi do último equinócio até aqui, vamos pegar de um ano para cá, e para fazer essa avaliação. Sim. E escolher o que nós vamos semear agora. Já quem está do outro lado vai fazer a mesma coisa. Sim. Avaliando, né, o que está colhendo agora. E também o que pretende armazenar, né? O que pretende guardar na sua caixa de preciosidades aí, o que tem para semear, e escolher as sementes mais preciosas para semear novamente, e de preferência compartilhar, né? Sim. Porque a celebração do equinócio, principalmente o do outono, é uma ocasião de muita confraternização, sim, onde eles partilhavam, sim, né? O que cada um colhia, colocava, sim, mesmo comunitariamente, sim, era uma festa de troca, sim, de celebração coletiva, muito bonita, inclusive. De agradecer a terra, a mãe terra, né? E compartilhar aquilo que foi colhido. O interessante, Vanessa, é que esse ano a panda, né? A bendita... A panda feia. Começou no equinócio de outono para nós e de primavera para o norte, né? Quer dizer, então, lá em março, que foi quando realmente fechou tudo, né? Que foi decretado o estado mundial,
né, de paralisação e fechamento, foi exatamente para o norte, a hora do plantio. E para nós, a hora da colheita. Né? E é interessante a gente observar, porque muitas vezes, dentro desse processo que está exigindo da gente uma profunda, não só mergulho, mas reflexão, reavaliação da vida, né? Se a gente entra só na raiva, só na tristeza e na impotência de tudo isso, quer dizer, tem muita gente falando que esse é um dia para cortar do calendário, esse ano, o ano para cortar do calendário. Eu falei, não, esse é o ano mais importante que a gente está tendo, porque é um ano precioso em nos conhecer. Não só o que eu vou plantar lá atrás, tá? Lá em março, para o norte. O que eu vou plantar dentro desse novo? E nós, o que nós estamos colhendo, né? E agora, a gente ainda estava colhendo do que plantou no ano anterior. Mas, agora, 6 meses depois, eles vão estar colhendo. E nós vamos estar plantando. E com esses 6 meses aí, dentro disso tudo que a gente está vivendo, o que a gente vai plantar? Né? É muito importante isso, dentro desse ano que a gente está vivendo, de uma reestruturação profunda dos nossos alicerces. Foi mexido nas bases, né? As bases foram rompidas para se criar nova base. E essa nova base aí é que nós temos que prestar atenção aqui. É uma entrada, é o novo, no dia 22, além de tudo, é um número mestre, né? O ano é 2020, quer dizer, 22, dia 22 é o dia, então, do equinócio, e ele fala o quê? Exatamente disso, de construir uma nova base sobre novos valores. Novos valores, o entendimento tem que ser outro, né? É muito bonito tudo isso, essa leitura, e reforça, né? Desde que nós começamos essa nossa série aqui de conversa afinada, o 4 tem sido um número sempre muito, muito, muito presente. Então, assim, o tempo todo, né? Dentro dos mais diversos temas que a gente já falou, mas que também, no final das contas, acaba indo dar no mesmo, mas é esse recado, essa mensagem o tempo todo ali batendo forte, né, dessa necessidade. Mas se a gente for entender mais profundamente, até vendo tudo isso, né, porque dentro do calendário maia são 13 luas, 13 lunações, né, que é o ciclo da mulher também, né? O 13 é 4. Sim. Jesus e os 12 apóstolos, 13. O 13 representa as 13 anciãs. Então, é muito ligado a essa base, é o alicerce. Sim. Mas esse alicerce, você vê que os 4, né, ciclos, os 2 equinócios e os 2 solstícios, se eu somar todos numericamente, o número é grande, mas no final vai dar 3 que dá 4. Quer dizer, enfim... Não tem como fugir, não. Não, porque é um profundo movimento de transmutação, de metamorfose, para que essa base seja cada vez mais firme, né? Um alicerce cada vez mais firme, para que a gente possa galgar níveis cada vez mais elevados, né? É interessante, assim, a palavra primavera dá 30, que é 3.
3 fala de alegria, de leveza, música, cantoria, arte, tá? Cor, vida, é manifestação, é a criação, tá? Mas é a conexão para que você traga essas manifestações para cá, né? A própria palavra coração dá 30, né? Então a primavera está trazendo para a gente esse movimento aí de dar a ação da cor, da vida, dessa energia. Agora, outono dá 36, que é 9. Que é o quê? Fim. Fim, se preparando para isso, para fechar, mas ao mesmo tempo vem do 36, né? Que é o quê? Toda essa alegria, mas todo o amor, com equilíbrio, com harmonia, beleza, né? Para que a luz acenda dentro desse mestre e ele então colha tudo aquilo que ele vai compartilhar com os outros, para que ele possa depois entrar no novo ciclo, né? Porque é um fim, mas é um fim de uma jornada feliz, por assim dizer, né? De uma jornada onde há uma colheita satisfatória, porque afinal de contas, como é o mestre, que é aquele que já fez todo o percurso, está colhendo, antes de mais nada, os frutos do próprio saber, né? Daquilo que ele andou experienciando em cada etapa da jornada, né? Sim, sim. Eu estou achando muito curioso mesmo, porque esse insight, né, de trazer esse tema veio em decorrência de outra inspiração que eu já tinha tido, que eu já até comentei semana passada, que vou aproveitar justamente o dia do equinócio, vou começar na véspera para fazer um movimento, trazendo, oferecendo ao público o trabalho que eu realizo, né, em sessões individuais. Mas agora, dentro dessa leitura, então as coisas estão encaixando mais claramente, porque justamente quando eu falei acerca da reflexão necessária, na verdade, do equinócio anterior, não é de um ano atrás, né? É do equinócio de 6 meses, que vai dar justamente no período de início dessa situação toda. Sim. Que está trazendo uma oportunidade, que tem trazido, né? A oportunidade de tanto crescimento, de tanto aprendizado, que, como a gente já disse antes, independente de como tenha surgido, de quais foram as intenções por trás, né, desse acontecimento, se foi algo provocado, se foi algo, enfim, independente de qual tenha sido, o importante é que isso acabou sendo aproveitado, né? Eu acredito muito que os mestres, a espiritualidade, quem está no comando, né? Quem está nos ajudando no nosso processo enquanto humanidade, né? No planeta Terra, soube usar muito bem, direcionar bem essas coisas. Por isso nós temos, desde o começo, recebido tanta orientação no sentido de aproveitar e de olhar as coisas de outra forma. Sim. Eu acredito que agora, tendo passado 6 meses, é lógico, né? Cabe sempre ressaltar a situação das pessoas que estão em condições menos favoráveis e que realmente têm enfrentado dificuldades monstruosas, assim, né? Realmente tem muita gente passando por sérias dificuldades. E, lógico, eu acredito que em um nível ou outro é difícil para todo mundo, mas existe realmente muita gente passando por coisas muito terríveis, assim. Sim. Então, quem, de qualquer forma, dentro daquilo que a gente acredita, toda e qualquer situação traz aprendizado. A questão é que, muitas vezes, dependendo do estágio mesmo em que a pessoa se encontra, ou da gravidade daquilo que ela tem, com que tem que se confrontar, né, tem que enfrentar, não há essa condição de aproveitar no momento a oportunidade que se apresenta, né? Sim.
é aquilo que a gente está vivendo, é do limão, você faz uma limonada, né? A situação realmente veio e a grande maioria foi pega com a calça na mão. É. E o período inteiro está trazendo para a gente esse ter que nos olhar e nos modificar, né? De novo lá na base, eu tenho que fazer em mim uma nova estrutura, fortalecer em mim um novo padrão, para poder, dentro disso tudo, eu conseguir me readaptar, né? E dar um novo, ou trazer um novo, né? Com outro nível de consciência. É difícil porque muita gente não tem ainda entendimento. A gente não pode falar nem que não tenha consciência, porque todo mundo tem, mas muitas vezes não tem o entendimento até de que tem consciência, que você pode mudar tudo isso, né, diante de foco, de tudo mais. Então, assim, é complexo porque a grande maioria passa por muita dificuldade ou sofrimento exatamente por não saber que dentro, né? É porque todo esse processo de plantar, fazer crescer, colher, não é do lado de fora. Também do lado de fora. O equinócio fala isso. O que é dentro é fora. O que é em cima é embaixo. É lua e sol. É tudo igual. Mas não adianta nada, só o externo, não, né? E, aliás, eu acredito que uma das mensagens muito fortes que veio com essa situação toda é até um chavão, né? Que a gente foi meio que intimado, né, a encontrar maneiras de ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Né? A gente fala muito disso, né? Sim. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Mas é tudo muito filosófico, é tudo muito poético, mas na hora de concretizar, muitas vezes, nos falta a maneira de colocar a mão na massa, de concretizar. E essa situação toda desse recolhimento compulsório, né, vem nos falar muito disso. Sim, porque nós estamos vivendo, está começando a abrir agora, né? Mas ainda assim, ainda não está lá, né? Porque é uma abertura ainda cheia de restrições, né? E para quem está no norte, você está começando a colher, para se preparar, para recolher. Seria um movimento natural, né? Mas a gente está vindo de 6 meses de recolhimento. Compulsório, do jeito que você falou. Né? E para nós aqui, a gente até que passou por um período que seria o de recolhimento. Sim. Né? Inclusive com direito a períodos mais frios do que o normal. Isso, porque está tudo realmente mudando e a gente tem... O grande problema, Vanessa, é a gente não se conectar ao campo de força da mãe, do cosmos, porque a mudança está profunda. Quem não percebe isso, as mudanças, óbvio que tem toda uma engenharia aí por trás também de manipulação, desde clima e tudo mais, mas o próprio movimento da Mãe Terra está nos mostrando. Tem algo acontecendo.
o pulso da Terra, né, que é a ressonância Schumann, tem hora que enlouquece, tem hora que para. Sim. Campo zerou outro dia aí, umas 2 semanas aí para trás, parou, simplesmente parou o pulso. Ficou um negocinho assim, que parecia assim, a gente não sabia, parecia até uma linguagem. O que é que tudo isso está trazendo para nós como informação? O que eu vejo hoje até pus o Yoda, né? Lá eu fiz uma postagenzinha com o Yoda, que a força esteja com você. Não, você está com a força, porque a força é nossa. Ela a força está aqui. É em nós. Ela é em nós. Agora, ela é desde que ela é. Agora, eu tenho que olhar para isso. Sim, eu tem que reconhecer. Acessar essa força. Eu tenho que conectar com ela e ser uma com ela. Porque no momento que a gente fizer isso, eu vou começar a plantar. Aí eu vou começar a plantar. Na hora plantar boas sementes, né? Exatamente. Sementes que vão garantir frutificar. Boa colheita. Exatamente. Então, eu tenho que começar a fazer esse movimento, porque cabe a nós, não adianta a gente ficar vociferando contra o sistema. Porque o sistema, eu sempre falo, são aquelas pessoas que ficam te cutucando o tempo inteiro ou te provocando para ver se você sai do lugar. O sistema está fazendo isso com a gente. Se eles querem isso mesmo ou não, isso é problema deles, não é nosso. O que nós temos que olhar, a parte que nos cabe opa, pera lá. Então, como é que eu agora vou fazer? Eu quero me igualar a isso aí, quero ficar na briga, quero ficar no desespero, quero ficar guerreando, ou eu quero mudar isso? Se eu quero mudar isso, quem está lá no norte vai começar a celebrar a vida, porque é o movimento do outono, vai agradecer tudo que tem e tudo que recebeu, independente se é bom ou ruim, agradecer ao que foi emitido ou recebido, ou aqui para nós também vamos nos abrir para deixar as dificuldades para trás e começar a plantar. Cuidar dessa semente, retirar as ervas daninhas, para que preparar o terreno possa estar ali realmente gerando ou crescendo, né? Germinando aquilo ali, mas com outro nível de frequência e de consciência. E nós vamos ver isso refletido no externo, porque o que é dentro é fora. Né? Então é um movimento muito profundo, né? Não é só a gente falar que é algo do paganismo, que é algo que é coisa primitiva. Não. É algo da natureza. É a sabedoria, é o acesso à sabedoria que a gente tem que reconectar novamente. Sim. É mais do que momento de resgatar, né, essa sabedoria que não se perdeu, ela está aí. Se a gente partir para pesquisas, a gente vai encontrar muita coisa. Não é como a gente conseguir encontrar, porque eu pesquisei minimamente, né, até para poder ter algum embasamento para falar, para partilhar. E esses são fundamentos sagrados mesmo, né? Como eu disse no início, nós só saímos perdendo ao nos distanciarmos, né, do que a natureza nos traz. Sim. Então, esse retorno para a mãe, esses conhecimentos, né, essa sabedoria, ela está em nós, porque faz parte da nossa história, da nossa ancestralidade, dos ancestrais que muitas vezes somos nós mesmos, né? A primeira vez que eu parei, gente, eu mesma posso ser minha ancestral em uma outra experiência, isso é tão louco e é tão maravilhoso, né? Então a gente pode até se conectar com isso, né? Com as nossas
versões anteriores, buscando trazer para o momento presente a sabedoria, os aprendizados, né? Que isso se manifeste agora dentro do que for útil, né? Obviamente proveitoso, não é só para ocupar espaço, mas que a gente possa aplicar agora. Sim. Né? Eu acredito que nos conectar com a ancestralidade, com nossas versões anteriores também, pode nos ajudar nesse resgate, né? Dessa questão que é, ao mesmo tempo, tão simples quanto profunda. Né? Aproveitando momentos, datas, ocasiões em que, obviamente, que numa data como o dia 22, que é o equinócio, sim, não só também pela questão toda da numerologia, que já está muito forte, né? Vem nos sinalizar o quanto a energia é especial nesse dia, mas é uma data, é um dia, sim, que merece que a gente olhe para ele com olhos mais amorosos, trate como sendo uma ocasião especial e faça a celebração, não no sentido da ritualística, como fala? Aquela supersticiosa, ou acreditando que são as ações externas que vão trazer algum impacto. Mas não, cada atitude que for feita nesse sentido, que seja revestida de reverência, de consciência, né? E a partir do momento dessa conexão verdadeira com o nosso sagrado, né? Trazendo para a manifestação externa em celebração a esse momento. Porque é o que a própria palavra equinócio representa, igual. Os dois lados iguais, né? Aqui fala 12 horas noite, 12 horas dia, mas é a igualdade entre os lados. Quer dizer, não adianta eu fazer um ritual externo para mostrar para os outros se esse ritual sagrado não está acontecendo aqui dentro. Uhum. Né? É aquela velha historinha que eu adoro contar do santo, que eu não sei o nome, né? Que ele era um andarilho e não podia entrar nos templos, porque os templos eram só os nobres que poderiam estar lá dentro. Mas todo dia, na hora da missa, ele chegava até a porta e falava: Pai, eu estou aqui. Então, ele reverenciava isso internamente e externamente no ato de ir até a porta. Era a simbologia. Era a simbologia, que os rituais representam isso. Sim, exatamente. É a conexão. Né? O ato de ir até a porta simbolizava a intenção dele de estar conectado, né? Era o movimento. Sim. Então, é interessante que a gente está fazendo, está tendo essa conversa hoje, que, né, ainda faltam 5 dias, né? Vai ser terça, 6 dias? Terça. Então, ainda tem um bom tempo, né, da gente começar a se preparar, né, e aí eu vou mais ao final dar algumas sugestões. É interessante que hoje, né, a soma da data, né, vai dar 20, que é 2, né, então fala aí do acesso à intuição, do feminino, da sabedoria, porque é o feminino que acessa a sabedoria. Não estou falando de homem e mulher, né? Para a gente não criar briguinhas com os lados. Todos nós, energia. Homens e mulheres, né? Têm dentro de si essas duas forças, do feminino e do masculino. E é o feminino em nós que acessa, né? Que faz essa conexão com a energia que tudo é. E o masculino canaliza isso e dá um foco direcionado para a manifestação, sim. Então, assim, hoje está pedindo isso, que a gente ouça a intuição, escute, saiba lidar, saiba ser flexível, saiba estar no jogo, mas sem joguinhos,
Sim. Tá no mundo sem ser do mundo. Sim. Né? E lá no dia 22, a soma total vai dar 8, 17 que dá 8. Que é o quê? Empoderamento. Poder, força. Poder infinito, inclusive. Sim, infinito, transcendente, porque o 8 transcende espaço-tempo, né? Uhum. Quer dizer, se ele transcende espaço e tempo, eu posso fazer a minha conexão e acessar todo esse campo de sabedoria do tudo que é, né? Para trazer para a minha vida, porque o 8 é matéria e espírito, e o trânsito ou o fluxo contínuo e constante dessas duas forças, né? Ou desses dois níveis de dimensionais aí, vamos dizer assim. Agora, cabe a nós a estar nesse processo, né? Porque dia 22, que é o propósito do dia, propósito de alma do dia, é o 22, que é construir um novo mundo sobre novas bases. Quer dizer, então se a gente tem que plantar, vamos plantar com outro nível de consciência, sim, com o nosso feminino atuante. E usando o nosso poder de escolha, né? Sim, mas o 2, ele fala ação, mas ação consciente. Então, eu tenho que, se o propósito de alma daquele dia vai ser construir um novo mundo, que é o grande arquiteto, ele vai construir um novo mundo sobre novas bases, com um novo nível de consciência, com total acesso à energia que tudo é, né? Com total acesso a essa frequência de sabedoria, de acolhimento, de amor, porque não adianta, o feminino ele é ligado a tudo isso, para poder a gente se empoderar, para que eu possa chegar lá e realmente conseguir transcender com esse 8 aí. Trazer essa energia, essa força, esse poder desse 8. Manifestar. Manifestar. Como hoje, o propósito de alma desse dia de hoje, é 16, eu tenho que ter fé. Acreditar. Eu tenho que mergulhar em mim mesma, porque as respostas estão aqui dentro. E não ficar apegada, porque se eu ficar apegada, as coisas vão ruindo, saindo pelos dedos e eu não dou conta de acessar. Né? Então, assim, é muito bacana a gente ir vendo esses movimentos dentro do que é que a gente tem que fazer. Lá, né? Então, eu tenho que acreditar aqui que eu posso construir um novo mundo. Sim. Que eu posso me empoderar, que eu posso transcender. Porque a força está dentro de nós. A força está aqui. Basta a gente se ligar a ela. E fazer o movimento. Aí a gente vai voltar na live passada. Não adianta a fé passiva. A fé tem que ser ativa. Eu tenho que dar movimento ao que eu quero. Eu tenho que ter fé, mas eu tenho que fazer. Não é cruzar os braços e ficar esperando a morte chegar. Ou a coisa despencar da minha cabeça. Porque até para acender a luz, a gente tem que fazer o movimento de lá e acionar o interruptor. Exatamente. Ou riscar um fósforo para acender a vela. Isso. Né? O mesmo que seja tudo controle, eu tenho que apertar o botãozinho do controle. Sim. Vai chegar o dia que a gente vai entender. Só com o pensamento. Sim, mas mesmo sendo só com o pensamento, um comando vai ter que ser dado. Eu tenho que fazer o comando. Vai ter que ser dado. Bom, vamos ver aqui os comentários que as pessoas têm. Se tem alguma pergunta, eu vou fazer só... Semear amor, compreensão, verdades, é o ano das oportunidades para nós todos, nós mesmos, oportunidades de nos aprofundarmos, de nos conhecermos. É também hora de, ao olhar o que está fora, não se deixar impactar tanto, porque a essência está dentro de nós. Isso, aliás, é um exercício... que a gente tem mesmo a obrigação, né, nesse momento de fazer, porque se a gente for
se deixar impactar tanto pelo que vem do externo. Óbvio que nós estamos em meio a tudo isso, né? É impossível, ou quase impossível, se manter imune, não dá. A gente está na sopa, mas é esse cuidado interno, esse fortalecimento com a nossa própria, da ligação com a nossa própria essência, com a nossa divindade, é que vem trazer, né, o nosso fortalecimento. E a gente cultivando aqui dentro para levar para fora e aí ajudar a promover a mudança, né, no externo. Sim. Você quer ler? Ou comentar? Eu estou ali no... Gessé comentou que gostoso ouvir essas mensagens. A Maria Alice diz que hoje teve uma experiência incrível com o número 8. E é justamente referente ao pensamento. Ué, partilha com a gente aí, se for possível. Olha, gente, eu e a Dulce combinamos que a gente vai tentar não estender muito além de 1 hora, para não ficar cansativo, até para quem, né, vai ver depois. Às vezes as pessoas veem um vídeo mais longo e deixam de começar a assistir, porque é um vídeo mais longo, a gente sabe que todo mundo anda com o tempo muito contado. Então, a gente vai fazer uma tentativa de não estender tanto. Tentar, né? É eu que adoro falar. Nós. Mas é com esse objetivo de realmente ficar mais fácil, sim, né? Depois. Sim, até para quem quiser rever. Então, eu quero sugerir, né, além dessa reflexão que eu acho bom a gente começar a fazer hoje mesmo, né, de anotar mesmo, de toda forma, tanto nós aqui que vamos entrar na primavera, quanto o pessoal do norte que vai entrar no outono, convém que nós olhemos esses últimos 6 meses, né? Então não é coincidência, mas vai cair justamente nesse período em que nós fomos levados a viver essas experiências inesperadas, diferente, né? Diferente de tudo que nós já experimentamos, pelo menos nessa mesma vida. Pode falar. Você está com essa cara aí? Não, é porque eu estava outro dia, eu ia até fazer um vídeo e acabei que eu não fiz. Eu estou achando tão louco isso, porque você falou 6 meses, assim, porque eu já tinha visto aqui que a primavera dá 30, que é o coração. Outono dá 36, que dá 9, que é a palavra feminino dá 36. Eu falei, faltou o masculino, né? O masculino, que ele dá 33, que dá 6. 6 meses. De um equinócio para outro, aí os 6 meses, né? 3, 6 e 9. Fazendo. Fechou aqui. Né? E forma o grande triângulo, né? Porque o lado feminino do cérebro, o lado masculino do cérebro, quer dizer, o 9, o 6 e o 3 no cardíaco, né? Fazendo aí a trindade divina, né? Os 6 meses dentro de uma pandemia, né? Porque foi dentro de um processo meio que, né? Ainda pode ser os estertores do grande patriarcado, né, que corrompeu ou anulou, vamos dizer assim, o feminino, né? Tentaram, claro, é como se tivesse abafado a voz do feminino, né? E que agora toda essa... Quer dizer, é excelente momento agora, então, para a gente não só trazer energia aí desse coração, né, que é a primavera para nós aqui, como toda a sabedoria do feminino lá no norte, né, para que faça grande mudança desses 6 aí,
transformando ele em consciência crística, porque o masculino da 33 que é consciência crística. Quer dizer, sair desse momento de controle, né? Porque o 6 também é controle, obsessão, controle, no lado negativo, tá? Para que a gente, então, faça essa grande transformação aí dentro dessa frequência aí. Interessante. Interessante. Muito rico. Muito interessante. Ó, a Maria Alice ali escreveu. Vamos ver se... Pera lá, cadê? Pera lá. Me veio muito forte a palavra máscara no momento em que tive que fazer um esforço para entender o que uma moça estava falando. Veio a mensagem que estamos fazendo um treino para nos comunicarmos através do pensamento. E quando fiz a numerologia da palavra máscara, vi que dá 8. Da mesma forma que linguagem do pensamento também dá 8. É isso. 8 é o nosso número de poder. A máscara tanto pode representar tentativa de abafar ou calar o nosso poder, a nossa força, né? Como a gente, então, do limão a gente faz a limonada, transcender e ativar e fortalecer a força do pensamento e fazer aí a telepatia, a comunicação telepática, a gente está precisando acionar isso mais rapidamente, né? Porque a força, lembra sempre disso, gente, a força está dentro da gente, não está do lado de fora. E ninguém tem o direito ou tem a capacidade de tirar o nosso poder. Eles podem nos cercear fisicamente, mas internamente não. Eles podem querer que eu concorde só com o que eles querem. Eu posso falar que sim, mas internamente não. Então, nós temos que entender isso. A força está aqui dentro. A força está aqui dentro. A gente faz que sim com a cabeça, né? Não precisa nem falar, concordando para não gerar maiores transtornos, sim. Mas, né, aí é só na máscara mesmo. É só máscara, porque esse poder externo é só máscara, é fachada, sim. Né? Aliás, isso é um dos grandes pontos negativos do 8, é querer viver de aparência, mostrar poder, mostrar riqueza, mostrar que é o tal, mostrar e tal. Eu sou e tal, mas internamente não tem nada disso. Aí não adianta nada, né? Porque uma coisa tem equinócio. O que é dentro é fora. O que é fora é dentro. Tem que estar igual. Isso é uma chave. Isso é uma coisa importante da gente entender. Aqui, olha, ó, só mais essa aqui, ó, a Fátima. Dia 22, completaremos 183 dias da palavra tem poder. Você falou para nós quando completamos 80. 183 dá 12, que dá 3. E 12, ô Fátima, é a palavra vida, já que vocês vão falar, palavra tem poder, pode falar da palavra vida, vida dá 12, que é 3. Coração no final dá 3. Primavera, que é essa abertura para a vida, para o novo, dá 3. Né? 3 representa alegria, 12 é a trindade divina, Pai, a energia do Pai, da Mãe e do Filho, Pai, Espírito Santo, né? Enfim, é essa trindade divina, é a vida, é a própria vida. E o silêncio. O silêncio que é a pausa necessária para que a música aconteça, né? Sim. Falar em pausa necessária e o silêncio
Eu estava pensando aqui que hoje eu li muita coisa, que ela me jogou esse tema e eu não sabia nada a respeito. Falei, gente, eu tenho que ler, né? Dulcinha, vamos ler e tal. Aí hoje eu estava lendo sobre a historinha da Perséfone, Deméter e Hécate. 3 estados, né? Perséfone, que seria a menina, que é aquela que ainda é novinha, que está ali, né? A Deméter é a mãe, que já está gestando. E a Hécate é a sabedoria. E quando morre, então, o silêncio, é o intervalo para que a vida de novo, quer dizer, seria aí as estações e a morte no final, quem sabe, não é esse intervalo, a morte no sentido de esse recolhimento e esse silêncio para o novo, para uma nova, né? É interessante. Dá muita, então, a conversa dá panos para manga. Poderia render muito mais, mas sim, dentro daquilo que a gente se propôs, né, nós vamos sim, começar a observar isso. Então, eu vou sugerir, né, o que eu pensei, de forma a aproveitar melhor, né, e fazer alguma coisa concreta, simbólica, para que a gente esteja mais conectado mesmo, né? Lembrando sempre isso que a Dulce tão bem deixou enfatizado, da necessidade de fazer tudo a partir do coração, né? A partir do verdadeiro sentimento, da conexão, e não fazer nada mecanicamente ou fazer por fazer, né? Então, a partir de hoje, para quem puder, começar a tomar notas mesmo, fazer um retrospecto desses 6 meses, dos aprendizados principalmente, né, gente? Vamos focar, vamos focar no que é bom. Quanto aprendizado, quanta experiência esses 6 meses trouxeram para nós, né? O que de marcante, o que de mais importante fica, e aí para registrar e levar. E aí quem está do lado de cá, no sul, vai se preparar para semear, né? Celebrar a chegada da primavera. Então, na véspera, que é segunda-feira, ou no dia que for propício também, de preparar o ambiente mesmo, né? Sabe, fazer uma limpeza, uma organização na casa como se fosse acontecer, e vai acontecer algo, né? Uma cerimônia, um momento mesmo de celebração. E as pessoas do norte, de igual forma, já com esse intuito de começar a preparar, a armazenar a colheita, né? Então, esses aprendizados desse período, eles vão ser guardados, eles vão ser, mas não de qualquer forma, de uma forma mesmo reverencial, com gratidão profunda. E como uma maneira de simbolizar esse momento, eu sugiro semente de girassol, que é algo fácil da gente conseguir, tanto aqui quanto lá. O girassol, ele brota com muita facilidade, então nós aqui já vamos colocar algumas sementinhas na terra e observar a germinação dessas sementes e cuidar delas com carinho, na intenção já de estar semeando aquilo que nós queremos ver florescer daqui para frente. Né? Então, vamos semear alegria, vamos semear... Cada um sabe aquilo que é necessário para si, mas, de um modo geral, a gente sabe o que é básico, né? O que é comum a todos nós. É alegria, é esperança, é fraternidade, né, gente? Nós estamos precisando realmente que a humanidade se torne mais fraterna, né? Compreensão, generosidade. Não colocar em cada semente que colocar na terra, se não tivesse terra para plantar, coloca num vasinho,
Mas o importante é a intenção. E quem não vai plantar agora, porque está entrando no outono, separe as sementes e coloque dentro de um saquinho. Mas cada semente que colocar dentro do saquinho, já coloque com uma intenção, né? O amor, da prosperidade, da alegria. E o girassol, por quê? Porque é uma planta muito auspiciosa, é uma planta que traz essa energia da prosperidade, da luz, né? O girassol, que é a planta que está sempre se voltando em busca da luz, então o simbolismo é muito forte. E, nossa, eu estou falando isso e eu estou assim, toda arrepiada. Gratidão a quem me trouxe essa orientação, a minha egrégora espiritual, né? Que certamente foi quem me intuiu para sugerir isso. Eu vou fazer. Quem sentir aí que ressoa com essa ideia, fica aí a sugestão. É uma forma simples, mas desde que colocada a intenção verdadeira, vamos marcar esse momento, esse equinócio, dia 22 de setembro de 2020. Vamos fazer com que seja realmente uma data especial, o início de um novo tempo. Você contou isso aí, Vanessa, eu lembrei das sementes de romã, que uma vez eu ganhei uma romã e comi, coloquei tudo num vasinho. E de repente todas brotaram, né? Germinaram. Mas tudo junto, estava tudo junto, tudo embolado, as raízes todas juntas, né? E houve aquele incêndio lá no sul, naquela boate, onde morreram milhares, né? Milhares não, foi centena de meninos, né? Jovens dentro da boate, ficaram presos. E eu lembro que eu via aquelas sementes todas amontoadas e as crianças, os meninos, né? Estavam todos também amontoados dentro, né? E eu, então, saí, comprei saquinho, terra, e levei para minha cozinha, né? Moro em apartamento, levei para minha cozinha e comecei a conversar com as sementes, com aquelas brotinhos que estavam ali, tudo grudado, e fui separando cada uma e fui plantando, falando que cada uma delas ia representar pelo menos 10 meninos. E eu fiz 20 e tantos mudas de romã e nenhuma morreu. E eu todo dia ali conversando com aquelas mudinhas, e depois eu dei as mudas para serem plantadas, e uma eu plantei aqui no prédio, tá aqui, né, comigo. Que bom. Então, assim, muito forte. A tal da intenção, né, e a romã representa o amor, né? É o símbolo da paixão e do amor. A romã é uma planta também muito auspiciosa, né? Tem um simbolismo muito forte. E tudo isso, né, que você falou tão bem. Hoje eu vi um videozinho de uma, eu esqueço o nome dela, Seição, alguma coisa assim, que é uma que fica com... Conceição Trucon? Não. Uma que ela virou e falou assim, gente, vamos parar de pensar no negativo e vamos pensar positivo. Porque tem gente que fala assim, plantar ou colher é muito bom, muito bom. Ai, mas dá um trabalho. Ela falou assim, não, gente, vamos mudar. Dá muito trabalho. Mas é tão bom. Plantar e colher é maravilhoso. Né? Então, vamos mudar, vamos trazer essa força, essa energia do amor, do positivo, do crescimento, porque sabendo que cada um de nós é uma semente. Cada um de nós é uma semente. E nós estamos plantando a nós mesmos. Esse processo de plantio e de colheita é do nosso próprio ser. Então, a gente está plantando o nosso ser, simbolicamente a gente planta, né, uma sementinha do lado de fora, representando isso. Então, eu tenho que olhar o que eu estou fazendo do lado de fora e o que eu estou fazendo do lado de dentro, né? Para que esse jardim maravilhoso no planeta Terra floresça cada vez melhor e mais belo, né?
com toda a diversidade que é, com toda a beleza e gama de seres e ideais, né, que cada um tem, né, seus propósitos e tudo mais. Então é isso. E depois, senão não para. E depois, como esse vídeo fica disponível, né, no perfil da Dulce, fica também, eu sempre partilho na minha página, no Elevando a Vibração e no meu canal do YouTube. Mas depois, quem fizer essa experiência, quem, né, compartilha com a gente, coloca nos comentários lá como é que foi, né, como que foi mesmo a sensação, como que você sentiu e o que significou, né, para quem sentir e Sim. acabar fazendo. Sim. Eu também quero fazer um convite, aproveitando também esse momento, por isso que eu acho que é bem forte mesmo. Acho não, agora eu tenho certeza. A partir de... Eu vou começar na segunda-feira, dia 21, que é véspera do equinócio, então eu vou fazer 7 dias de meditativação. Eu devo fazer pelo Instagram, mas eu ainda vou ver se eu consigo fazer no Instagram e aqui no Facebook ao mesmo tempo. Eu vou fazer... a meditativação é uma metodologia que eu acabei criando, eu fiz intuitivamente. Eu faço uma sessão de indução meditativa intuitiva, de acordo com a necessidade da pessoa que vem até mim. Nesse caso, eu vou fazer coletiva e com temas específicos para a gente trabalhar, então, nesses 7 dias, pegando a véspera do equinócio e até o domingo seguinte. Então, eu vou fazer às 18h18, como eu já disse semana passada, porque eu amo esse horário. E na semana que vem, então, a nossa conversa afinada fica às 20h20. Tudo bem, Dulce? Tudo bem. Aí o pessoal de Portugal que nos acompanha... eu sei que vai ficar muito tarde, então assiste depois, né? Que sempre fica disponível. A gente agradece, mas é só semana que vem. Na outra semana a gente volta às 18h18, normal. Mas então, de segunda a domingo da próxima semana, eu convido vocês também a estarem comigo para esse momento. Depois partilha o link seu do Instagram. Eu coloco no comentário e vou fazer a publicação também. Então, gratidão por esse lindo momento. Gratidão, Sim. Dulce. Gratidão a todos e a cada um dos que estiveram conosco e ainda vão estar. Sim, sim. É gratidão, sempre uma alegria. Que foi um tema que eu achei que eu não ia saber falar sobre ele. Ah, que coisa maravilhosa! A gente sabe que sabe. Lindo. A gente só tem que confiar, confiar. Sempre. Então, um beijo enorme para todo mundo. Obrigada pela presença. Obrigada, Vanessinha. Obrigada, Dulce, querida. Até. Beijos.